Olá pessoal, aqui hoje estava falando sobre os aspectos importantes que relacionam alguns campos efetivos que vêm a relacionar o determinismo que ocorre ligado à expressão corporal e os aspectos genióticos que colocam fatores importantes entre a teoria sociobiológica, de maneiras que convém em dizer. Ou seja, estava tempos atrás falando que eu fiz uma cirurgia e na região que eu fiz a cirurgia, na região pélvica aqui, na questão umbilical, ventral, tem a parte transversal, nos colocou fatores importantes para dialogarmos, ok? O que houve? A questão é essa, houve uma anestesia na região inferior e você tem um momento que aquela anestesia, que ela é geral, mas ela tem algo geral, mas é específico. É como nós entendermos sobre treinamento esportivo, tem a adaptação geral e tem a adaptação específica, tem a anestesia geral e tem a anestesia específica. Eu não tinha sentido as minhas pernas, né? Eu fiquei um pouco preocupado porque não sou acostumado nesse paradoxo relacionado aos campos intervenientes ligados à linguagem, à expressão, os campos figurativos e essa ressonância. Tempo antes que acontecesse esse fato, é lógico que eu já falei, né? Nos campos convenientes, eu estava também no local, na parte inferior do meu corpo, eu tive assim, uma falta, tipo uma anestesia, e há questões que colocam, ou seja, a micção, o sistema urinário, o sistema digestivo, nos colocam a teoria sociobiológica, né? Lógico que, ao meu ver, eu se autoavaliando, né, em questões criteriosas, nós temos o hábito de urinar, ou seja, ter as nossas necessidades nesse campo sociobiológico. Então, o que ocorre? Há um controle hereditário, né? Mas esse controle hereditário há um controle também cultural, sociobiológico. O que eu quero dizer somos atribuídos desde novo, urinar, usar aqueles palavrões que são muito colocados. Eu lembro tempos atrás que eu brincava com alguns alunos na escola pública ou escola privada e eu falava assim, olha só, quem aguentar não xingar em questões de tempo, vai, ou seja, também pode cobrar de mim quando eu também soltar um palavrão. Lógico, eu soltava vários palavrões, né, que expressava que eu era uma pessoa, né, que era ser humano, mas havia esse jogo de soletragem ligada a palavrão e conversas sobre esse assunto, porque a expressão ligada ao corpo, muitas vezes, nós vamos pelas emoções e falamos algumas coisas. É lógico que tem algumas brincadeiras que é iminente, algumas músicas que eu coloquei ligadas à cultura, o que é cultura, se ela é populista, se ela é erudita, se ela é eclética, ou seja, se ela se coloca fatores determinantes que você não possa mudar o contexto biológico, mas o contexto biológico em si está relacionado nos hábitos ligados às necessidades íntimas do nosso corpo. Quer dizer que o movimento movimenta a história. O movimento seu, movimento meu, muda movimentos históricos. Não estou fazendo apologia em destaque, mas estou fazendo aqui, né, voltando a ler de novo sobre gênero, corpo e conhecimento. Esse fichário, ou seja, esses periódicos, nos coloca capítulos importantes ligados ao controle hereditário. Embora sendo porta-voz também de pesquisas relacionadas na quadra e em outros polos esportivos, o ênfase maior era a questão da habilidade motora. Mas dependia da idade da mulher, da menina e do menino. Depois que as meninas passavam de 14 anos, os meninos passavam de 14 anos, ficavam com um destaque maior. As meninas ficavam o quê? Em questões de
a puberdade, o hormônio, embora são fatores antigos. Mas hoje a gente vê o futebol, volto a dizer o pit soccer que eu falei, tem o de campo, tem de areia. De campo eu joguei, é lógico que estou falando em questão de especificação. Mas aonde há uma adaptação geral, há uma especificação. Eu vou me adaptar entre o jogo entre si, propriamente o jogo entre si. Futebol feminino, futebol masculino, eu posso colocar em programações essas atividades que colocam efeitos diplomáticos e neuroanatômicos históricos entre estes e destes fatos importantes que venha originar algo extraordinário ligado à elasticidade. Aonde há elasticidade, há uma estabilidade. Aonde há uma estabilidade, ou seja, há uma plasticidade motora. Plasticidade. Embora o plástico ele pode ser reciclado, não? Ou seja, muitas vezes o plástico, nós comemos algum tipo de elemento, alguns elementos que podem ser reciclados pela sacola, pelo plástico, e você pode ver que a reciclagem motora está ligada à reabilitação, restauração, manutenção, reformas, que colocam contextos importantes ligados à lateralização cerebral. Embora a lateralização cerebral, a direita é a feminino porque a direita, o hemisfério direito pode escrever mais. Ao lado esquerdo é mais intelectual e motor. Estou colocando só exemplos. É lógico que você vê o livro de Fisiologia Humana, tem a bloca direita, a bloca esquerda, tijolo 1, tijolo 2, um modo de conveniente dizer, mas nos coloca uma lateralização feminista e uma lateralização masculina. Já o nosso cérebro em si, para ele habitar e ter estímulo e resposta, possa haver efeitos hereditários diferenciados entre comportamentos e competições equivalentes. Então, a lateralização está ligada à psicomotricidade, a lateralização está ligada principalmente na motricidade humana. Ok? Tempo agora eu estava vendo o microfone para ver se fazia um feedback, ou seja, o eco ligado à expressão corporal, à motricidade. Eu fiz um teste, aí eu coloquei lá, aproveitei e fiz a propaganda na feira, estava perto da feira. Eu peguei o microfone e falei, motricidade humana. Quem quiser contestar, interpretar, ou compreender ou pesquisar, vai entender o que eu estou falando sobre a ciência. Embora a própria ciência não tenha sentido diante da própria educação física, mas o sentido que ela tem, ou seja, é ciência, ou seja, o sentido que a própria educação física, que é uma conversa, ou seja, fiada, é uma conversa que muitas vezes já foram colocadas, retoricadas, sem sentido, mas a palavra sem sentido já mostra que tem sentido, porque você sabe que sem sentido, não faz sentido, é porque você já teve o que? Esse paladar. Isso demonstra que não faz sentido a educação física ter essa pesquisa, esses canais ligados à motricidade humana, ou a cálcio, né? Não, potássio. Cálcio está ligado à calistenia, força, a origem grega, força. E essa força incondicional e condicional vai fazer diferença. Okay? Então, essa abordagem sociobiológica nos coloca fatores inerentemente de impossibilidades ou possibilidades. Em planejar os campos de seriações periódicos que colocam devido à tendência à abordagem histórica e essas posições entre feminino, masculino, aulas mistas, esses conflitos, aonde há um movimento, há movimentos. Aonde há um movimento que é peculiar e extinto, há movimentos e a sua pluralidade. Ok? Então o gênero coloca reconhecimentos ligados ao mapeamento e essa profundidade, ligado ao quê? A etnia, linguagem, ciência, classe, raça e outros fatores que acontecem permanentemente diante da nossa vida diária, entre os fatos, ou seja, entre os princípios de grandes polêmicas e ambivalentes. Okay? Nessa linguagem sociobiológica, essa linguagem sociobiológica, essa construção ligada à habilidade motora e capacidade